todos, a pandemia no Brasil. A inércia do governo federal, inclusive, já resultou em quase 180 mil óbitos, e a demora em apresentar esse plano de vacinação é indício de que essas mortes podem e provavelmente vão continuar. Nesse final de semana, como a gente já noticiou, o Ministério da Saúde apresentou esse Plano Nacional de Vacinação ao Supremo. Esse plano que logo foi contestado por cientistas que aparecem como signatários do plano, mas eles alegam nunca terem assinado e nem visto esse documento final. Inclusive, deixa eu retificar aqui um número que eu dei. Eu falei em quase 180 mil óbitos, mas já passou, já são 181 mil óbitos aqui no país. Bom, vamos conversar sobre esse Plano Nacional de Imunização apresentado pelo governo e sobre essa situação da pandemia no Brasil e no mundo com a médica sanitarista Karina Calife, que também é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina, sempre um prazer te receber. Tudo bem por aí? A Karina, inclusive, estava meio ruinzinha na quinta-feira passada, não conseguiu participar aqui com a gente. Agora está melhorando, está um pouco melhor. A gente sempre desejando melhoras na sua saúde, Karina, para você estar aqui com a gente conversando e batendo esse papo. Tudo bem com você agora? Tudo certo, Thalita. Obrigada. Acho que são os efeitos da pandemia em todos nós, né? A gente vai adoecendo. Tá tudo bem. Tem que ter uma saúde de ferro, física e mental, para aguentar esse momento, mesmo. Né? De fato, é difícil. Eu quero começar, Karina, te ouvindo sobre esse plano nacional. Então, o governo apresentou, foi uma encomenda do STF, o STF pressionou para que ele apresentasse esse plano, ele entregou um plano, mas que foi imediatamente criticado, né? Como que você viu? Olha, é um absurdo o jeito que esse plano foi colocado, né, Thalita? Porque ele tem várias questões e vários problemas, não é nenhum problema só, são vários. Essa questão do STF, eu acho que tem uma mobilização que foi feita por vários parlamentares dizendo que deveria existir um plano entregue ao STF, né? E aí o STF cobra. Veja bem, esse plano tem vários problemas. O primeiro deles é essa coisa do uso indevido do nome de pesquisadores e técnicos que não viram a finalização do plano, que não viram o documento final e que tem ali o nome de 36 pessoas. Tem inclusive um colega meu de departamento da Faculdade de Medicina da Santa Casa que está com o nome lá e que disse, olha, eu não vi esse final do plano. Essas pessoas foram, a maior parte delas pelo menos, né, indicada por ou categorias, ou por espaços de pesquisadores, associações brasileiras, saúde coletiva, sociedade de algumas áreas específicas, e estavam lá não porque trabalham para o governo, mas como cientistas e pesquisadores da área, né? Então é muito complicado que o nome das pessoas tenha ido sem que elas tenham tido conhecimento. Então essa questão do uso indevido de um nome do pesquisador é uma coisa que eu acho que eu nunca vi antes, eu tenho certeza, eu nunca vi antes na minha vida. Uma outra coisa bem complicada do plano, Thalita, é que ele não tem uma proposta de coordenação da vacinação com os estados e municípios. E essa é uma questão complicada, porque são exatamente, principalmente os municípios, a partir da atenção básica, que vão fazer esse movimento de vacinação, né? Os estados também, claro, às vezes em alguns centros de especialidades e hospitais, mas a gente tem a grande malha, vamos dizer assim, a grande rede de organização do SUS que fará e que realizará a vacina estão nos estados e municípios. Então, é bem complicada essa desarticulação, né? A outra coisa que eu acho que é complicada no plano, Thalita, é que ela não leva em consideração algumas populações específicas, que a gente não consegue entender exatamente aonde elas estão. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a população carcerária, privada de liberdade, que são espaços conglomerados, são pessoas que têm uma situação fechada, com não possibilidade de se distanciar, enfim, né? Também outros profissionais que a gente não viu no plano, os profissionais da educação, a gente falava da importância do retorno às aulas, mas com alguns cuidados. A gente deve viver em pandemia ainda, infelizmente, em 2021. E uma outra questão também que fica clara é que a proposta desse plano, com todas essas questões que a gente está colocando, ela pensa, até o final de 2001, um terço da população. Um terço da população não consegue fazer aquilo que a gente chama dessa imunidade coletiva e de rebanho. Claro que nós temos vacinas insuficientes, né, no mundo, não estou falando nem só do Brasil, mas se além disso a gente não tiver um plano articulado, organizado, pensado, organizado com os estados e municípios, visto essa questão de seringa, de quem é o profissional que vai fazer aonde, e um calendário definido, é importante. Não dá para definir tudo porque nós não temos ainda, de fato,
esse calendário, nenhum dos laboratórios entregou a finalização de tudo para dizer, olha, essa vacina pode começar tal dia, não é isso. Mas um plano tem que estar organizado para isso, né, Thalita? Inclusive, uma das críticas desse grupo de pesquisadores é de que a ausência dessas populações vulneráveis na lista de prioridades, de fato, como os quilombolas não estão, pessoas com deficiência não estão, detentos, como você citou, né, Karina? Agora, você também falou sobre essa questão da desvinculação do plano como que vai ser feito nos estados e municípios. Dória anunciou, né? A gente sabe que João Dória, governador de São Paulo, anunciou essa vacinação agora para 25 de janeiro. A gente vê o Flávio Dino no Maranhão falando que quer comprar também a vacina, independentemente do governo federal. Como que se daria essa vacinação nos estados? Seria por fora do SUS ou seria dentro do SUS? Porque o SUS é nacional, né? E daí corremos o risco da não universalização da vacinação, de inclusive aprofundar desigualdades, porque essa vacina vai acabar não chegando para estados mais pobres ou para populações que não podem ir para estados, inclusive, que vão vacinar? Veja, primeiro acho que é importante entender que o SUS ele é interfederativo, ou seja, o SUS está nas 3 esferas de governo. O SUS está no nível central, assim, né, no Ministério da Saúde, mas ele também está nos estados, nas secretarias estaduais de saúde e nos municípios. Não existe sistemas de saúde diferentes. Ele é universal, ele é interfederativo e ele precisa estar articulado. Por isso que a gente fala que uma articulação entre esse plano de vacinação com todos os estados e municípios é fundamental para que a gente potencialize as possibilidades, né? Que a gente possa garantir exatamente o que você está dizendo, que as populações mais vulneráveis elas recebam, por exemplo, isso é uma coisa que tem sido chamada de corte territorial, então você vai ver onde é que as pessoas estão mais aglomeradas, onde elas estão adoecendo mais, onde elas estão morrendo mais. Essa é uma das coisas, além de todas as outras questões que a gente já colocou aqui, né? Dos idosos, dos profissionais de saúde, da população privada de liberdade, dos quilombolas, dos indígenas, das pessoas com deficiência, dos profissionais de educação, enfim. É uma coisa complexa que você tem que articular várias coisas. Então, sim, uma coisa que esteja desarticulada, ela pode promover uma desigualdade ainda maior. Não é por fora do SUS, porque, como eu estou dizendo para você, o SUS é interfederativo, o SUS está em todas as esferas de governo. Então, tudo isso é uma coisa que a Anvisa já colocou, a vacina ela vai ser ofertada dentro do Sistema Único de Saúde. Não tem a possibilidade agora no Brasil de, por exemplo, chegar a vacina e ela ser vendida, pelo menos até aqui, né, pelo setor privado. A gente tem essa articulação. E esse eu acho que é um outro problema do plano de governo, porque eles não conseguem fazer um calendário aproximado. Claro que data certa ninguém tem. A gente tem a questão da Sinovac, que eu acho que a gente vai conversar daqui a pouco, que essa data ela mudou um pouco, né? Tem um atraso aí nessa discussão. Mas mesmo assim você tem que saber. Então eles dizem assim, a gente vai receber 70 milhões da Pfizer, dessa vacina da BioNTech de RNA mensageiro. Ok, mas quando recebe? Aí quando você vai à discussão lá na Câmara que houve dos deputados federais, você faz a discussão, você vê que eles dizem que vão entregar 1 milhão no primeiro trimestre. Então, de 70 milhões no primeiro trimestre são 1 milhão. Até o final do primeiro semestre são 7 milhões. Então, os outros 60 milhões são depois. O que eu quero dizer é que a gente tem que saber de onde vem a vacina, que vacinas serão. E essa outra coisa, para mim, absurda, que é de não considerar a vacina do Instituto Butantan, né, que é uma vacina que está sendo feita com transferência de tecnologia do laboratório chinês, mas com toda a potência e competência que a gente reconhece no Instituto Butantan de produção de vacina há muitos anos. Sim, porque vamos falar sobre a Coronavac agora. O que a gente entendeu, inclusive, desse adiamento do governo Dória em apresentar para a Anvisa e pedir essa possibilidade de uso emergencial, é que parece que eles querem a aprovação numa agência chinesa, e com essa aprovação na agência chinesa, eles pedem a aprovação pela Anvisa, já com reconhecimento lá fora de que foi aprovado. Existe essa possibilidade de falta. E daí parece que, inclusive, que sendo acionada, a Anvisa tem um prazo de 72 horas para também avalizar ou não essa vacina, e daí isso seria feito de forma mais rápida, né? A gente não pode dizer tudo exatamente o que acontece nesses bastidores, né, Thalita? Mas como você está falando, o que a gente sabe é que dia 15, amanhã, a gente teria primeiro a entrega de resultados
parciais para fazer o pedido emergencial, e o que a gente está sabendo é que esse pedido foi adiado para o dia 23 de dezembro, exatamente por questões como a que você está falando. Primeiro, por ter essa aprovação internacional, né, em outras agências de regulação, outras agências regulatórias, e também por ter, então, nesse dia 23, talvez uma quantidade de dados, enfim, e de ofertas mais específicas, mais finalizadas e não parciais, né, como você está colocando. Eu não acredito que a Anvisa vá fazer nenhum movimento de não reconhecer aquilo que porque é uma agência de regulação, é uma agência que não pode perder o seu papel nacional, a gente já falou disso aqui, ela tem ali os mandatos discordantes dos seus diretores, tal. A gente sabe que há, sim, um desejo de interferência, a gente vê isso. A gente também vê o Estado de São Paulo marcando uma data sem ter ainda esse marco regulatório já colocado, mas eu acho que tem uma proposta, né? Então, eu acho que a gente tem que sair de um lugar, Thalita, que é de disputa, a gente tem que entrar num lugar solidário, ou seja, mesmo que a gente utilize absolutamente todas as vacinas disponíveis que a gente tiver, seja a da Pfizer, seja a da Sinovac, né, a Coronavac, seja a da AstraZeneca, que aí tem que explicar aquela história do porquê da mudança no protocolo, eles não conseguiram ainda entregar e publicar isso, apesar dos testes de segurança terem sido feitos. Então, a gente vai ter vacina no ano que vem, isso vai acontecer, isso a gente já está vendo. A questão é como que isso se dará nesse período de tempo. A gente não vai conseguir, que não vai ter uma vacina e pronto, todo mundo voltou à vida normal. A gente vai ter que continuar com algumas medidas de distanciamento, a gente vai ter que continuar usando máscara, porque até a gente atingir tudo isso, vai ter um tempo. Então, é um espaço solidário, uma organização solidária, considerar outras possibilidades, sei lá, vacina russa, vamos ver outras coisas que tiverem sido reguladas e como é que a gente pode fazer para garantir que o Brasil não fique de fora de uma possibilidade de cuidar melhor da sua população, né? E a gente poder minimamente vivenciar um momento um pouco melhor, né? É difícil falar sobre essa situação no Brasil, porque tudo é muito exercício de futurologia, né? De realmente a Anvisa pode aprovar, vamos contar com essa aprovação, inclusive se já tiver sido aprovado por órgãos internacionais, mas é tudo nesse exercício de tentar prever o que vai acontecer, porque plano, coisa certa por parte do governo, a gente não tem de fato, né? Agora, deixa eu aproveitar esses últimos minutinhos, a gente tem mais 5 minutinhos, para falar sobre essa situação no resto do mundo. A Alemanha já decretou um lockdown, começa na quarta-feira, inclusive semelhante ao que fechou o país, que é a maior economia europeia entre março e abril. O ministro da Economia, desesperado, chegou a pedir para a população não correr para as lojas para fazer compras de Natal. E os Estados Unidos, que começou hoje essa vacinação, né? A vacina obteve autorização para aplicação no final de semana, eles fizeram um exercício ali de logística enorme para conseguir entregar para que essa vacinação tivesse início. A gente vê, então, os Estados Unidos, por exemplo, correndo, né, com essa logística e fazendo funcionar, coisa que a gente não vê aqui no Brasil acontecendo. Exatamente. Eu acho que em relação à Alemanha, a gente tem que levar em conta que a Europa, não só a Alemanha, mas vários espaços, eles tiveram problemas e erros iniciais, mas depois eles levaram a sério, né, esse enfrentamento da pandemia, eles colocaram como uma situação urgente. Eu acho que esse discurso aí da Angela Merkel colocando e convocando a população a esse entendimento, a gente tem uma expectativa, Thalita, infelizmente, a pandemia nunca parou, né? Ela nunca acabou, ela teve momentos de diminuição a partir de alguns locais, com algumas ações. Quando você flexibiliza, quando você abre de novo com um número de indivíduos suscetíveis, isso volta a acontecer. Então, qual é o medo, qual é a questão? Que as pessoas não considerem que estamos no meio de uma pandemia e aproveitem esse momento de final de ano, não só para as compras, mas para as festas em família. A gente já viu isso, que uma festa com mais de 2, 3 núcleos familiares são muito complicadas, são os lugares ideais para essa, vamos dizer assim, circulação do vírus. Então isso é uma coisa ruim, com férias e tal. Então a gente tem uma expectativa, infelizmente, de que janeiro seja um mês muito difícil, lá e aqui, né? E a gente tem que fazer um esforço, Thalita, para poder lidar com isso agora, né? Porque a gente vai ter a vacina daqui mais um pouco, a gente vai aos poucos fazer isso, então a gente vai ter que passar por um esforço maior. E os Estados Unidos está fazendo aquilo que deveria fazer, com todas as dificuldades também que a gente sabe que tem, correndo atrás, como você disse. Infelizmente, assim,
A cada dia a gente acha que não vai se espantar com nada que acontece no nosso governo, né? Infelizmente, de novo, eu vou ter que repetir, um governo que não está cuidando das pessoas, é um governo genocida, porque não tem plano de vacina, não tem cuidado, ainda continua falando de medicamentos que não fazem sentido. Então, assim, é muito triste, ficam questionando a eficácia de máscara, não existe isso de questionamento, a máscara ela tem uma eficácia comprovada, e vamos precisar lidar com isso, né? Então, questionando se a vacina faz isso ou aquilo. Gente, algumas vacinas elas têm a tecnologia até atrasada, são tecnologias antigas, seguras, que são usadas há muito tempo, outras não, outras são novas. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, ninguém sabe de tudo, e é claro que é um movimento de construção e de produção de vacinas muito mais rápido do que o comum. E nessa fase 4, que é essa fase de comercialização, né, de distribuição, já que não vai ser comercializada, é mais distribuída, podemos ter outras coisas, podemos ter mais efeitos colaterais, isso pode acontecer, isso deve acontecer, mas é por isso que a gente passa os próximos 2 anos nessa fase 4, avaliando, monitorando e vendo o custo, benefício, eficácia, risco, né? É isso. A gente está vendo essas imagens das entregas ali nos Estados Unidos, das vacinas, bem interessante, eles montando as caixas para entregar para as outras cidades lá nos Estados Unidos, bem bacana. Karina, só não vou te desejar final de ano ainda, bom final de ano, porque a gente se encontra na quinta-feira, se tudo der certo, né? Então, eu vou deixar para desejar um bom final de ano na quinta-feira, a gente volta a conversar ainda sobre a pandemia na quinta. Então, mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande, até quinta-feira, Karina. Obrigada, querido, um beijo, um abraço a todos que estão nos assistindo também. Tchau.